Olá, pessoal. Eu gostaria de compartilhar com vocês este livro, A Direção de Deus para o Homem, de Watchman Nee. Este livro, ele é uma seleção de mensagens que o Watchman Nee pregou de 1938 a 1942, que foi um período sombrio na China. O Watchman Nee ele é chinês. E ele edificou várias igrejas na China antes dele ser preso, antes de tentarem calar a voz dele. E ele escreveu sobre a direção de Deus para o homem. Deus ele tem um chamado especial para cada um de seus filhos. E junto com o chamado vem a responsabilidade. Porque no reino de Deus existem direitos e deveres. E Deus ele usa a disciplina para lapidar a nossa vida para que alcancemos a maturidade. E Watchman Nee ele usa três dos maiores personagens da Bíblia para ele ilustrar a obra de Deus, como Deus ele edifica a sua igreja. Ele usa o exemplo de Pedro, o lançador de redes, Paulo, o edificador de tendas, e João, o costurador de redes. Deus, ele não age simplesmente para nos ocupar. Ele não quer apenas que nós venhamos a trabalhar. Ele quer realizar algo através de nós. Deus ele tem um propósito, Deus ele tem um plano, Deus ele tem objetivos para a nossa vida. E Deus confia a cada um de nós um ministério original. Porque Deus ele não quer que nós sejamos cópia. Deus não te chamou para você ser cópia de ninguém. Evite a armadilha da comparação, porque isso pode destruir a tua vida. Porque você não é igual a ninguém. A verdade é que Deus, ele te fez original, com características original. As habilidades que você tem, Deus ele te confiou. E você tem um propósito. A pior coisa que existe é a pessoa querer ser aquilo que Deus não chamou ela para ser. E o ministério de Pedro, ele é o ministério de começar. Em Mateus 16, 19, fala assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Uma chave implica, entre outras coisas, uma entrada, um começo. O ministério de Pedro, ele resultou do começo das coisas. Na verdade, ele foi o primeiro a fazê-lo. A igreja de Jerusalém começou depois que Pedro, no dia do Pentecoste, ele pregou uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo e 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. 3.000 pessoas se renderam a Deus. A igreja em Cesareia, ela começou quando o Espírito Santo deu uma visão para Pedro, para ele não desprezar os que não fossem judeus, gentios. Pedro, em Jerusalém, ele abriu a porta para os judeus. Pedro, em Cesareia, ele abriu a porta para os gentios. Como nos foi notado, foi chamado enquanto exercia uma das suas principais habilidades da sua profissão, que era lançar a rede. Pedro, quando Jesus chamou ele estava pescando a noite toda, lançando as redes e não tinha pegado nada. Aí Jesus pediu para entrar no barco dele. Pedro cedeu o barco para Jesus. Jesus pregou através do barco de Pedro e depois disse assim: lança a rede. E Pedro disse: Senhor, mas nós estamos pescando a noite toda e não pescamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede.
E Pedro lançou a rede e a rede estava a ponto de estourar. Por quê? Porque era muito peixe. Ele obedeceu à palavra de Jesus e Jesus realizou o milagre. O ministério de Paulo já é diferente do ministério de Pedro, porque Paulo ele foi chamado para edificar. Enquanto Pedro iniciava as coisas, a tarefa de Paulo era edificar. Deus confiou a Paulo a obra de edificar a igreja, de apresentar Cristo em sua plenitude, de apresentar a mente de Deus para o ser humano. Ele edificou sobre um fundamento que nunca será abalado. Ele edificou sobre Cristo. Quando Pedro ele é comissionado a ir aos gentios, Deus lhe dá uma visão. Deus lhe dá uma visão de um lençol descendo do céu e segurado nas quatro pontas e contendo todo tipo de animal impuro, imundo. E essa visão significava a visão de Deus, que o evangelho não seria apenas para os judeus, porque Deus disse assim para Pedro: mata e come. E aí Pedro disse: Senhor, eu nunca coloquei nada impuro na minha vida. Eu nunca comi nada impuro. Aí Deus disse assim: não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. E o lençol, na visão de Pedro, ele torna-se uma tenda nas mãos de Paulo. Porque Paulo ele era um construtor de tendas. Ele costurava tendas. Um lençol ele é algo ainda sem forma. Sob as mãos de Paulo, ele tem o potencial de se tornar uma tenda. Por quê? Porque ele ganha forma. Paulo ele é o edificador da casa de Deus. Como ele mesmo colocou, como um arquiteto. Ele lançou os fundamentos de Cristo. E depois ele edificou sobre esse fundamento. E o ministério de João já é diferente do ministério de Paulo. Porque Paulo ele era um edificador. Pedro ele era uma pessoa que começava. E João ele é uma pessoa que restaurava. Ele é um restaurador. No final do Novo Testamento, período do Novo Testamento, a igreja estava se desviando. As pessoas estavam esfriando na fé. A Bíblia, Deus ele deu uma visão para Pedro das 7 igrejas do Apocalipse. E você vai ver que na maior parte das igrejas, Deus encontrou um povo que tinha perdido o foco, que tinha perdido o objetivo, que estava deixando de lado os rudimentos de Cristo para buscar os rudimentos do mundo. E estavam tentando edificar a obra de Deus com material humano. E a verdade é que o que distingue Pedro é que ele buscou o povo de volta para a posição que eles tinham perdido em Deus. Ele foi um restaurador da igreja. João, no momento que ele foi chamado por Jesus, ele estava consertando as redes. Ele estava procurando trazer a rede ao seu estado original. Algo que estragou, algo que se perdeu, precisa do quê? De reparação, de recuperação. E João ele tinha esse ministério de trazer de volta as pessoas que se desviaram da fé, de amar as pessoas, de acreditar em pessoas, de pregar a palavra de Deus, a revelação de Deus que muda a história do ser humano. Então Pedro foi um pescador de homens, que Jesus disse que ele seria um pescador de homens. Paulo foi o sábio arquiteto e João foi o visionário de Deus.
E por que isso? Nos dias de hoje não é diferente. Deus, ele tem um chamado original para cada pessoa, para que cada pessoa edifique a sua obra. Porque a graça de Deus, ela é multiforme. A graça de Deus não é uniforme. A graça de Deus se manifesta de diversas formas. Ela tem muitas formas. E às vezes as pessoas perguntam, por que tantas igrejas? Por que nem todo mundo prega igual? Porque, na verdade, Deus ele quer alcançar todos os tipos de pessoas. E às vezes as pessoas limitam a Deus. Dizem que Deus não pode usar ciclano, não pode usar beltrano, que Deus ele não pode agir em determinadas igrejas. Mas a verdade é que Deus ele tem uma graça que é multiforme. Mesmo que o ser humano ele não entenda o agir de Deus, Deus ele continua agindo. Deus ele usa diversos tipos de pessoas. E até quando os discípulos eles estavam com Jesus, um dia eles observaram um homem expulsando demônios. Eles foram lá e proibiram. Não sei se você não está com Jesus, você está proibido de expulsar demônio. E aí eles foram contar, todos felizes para Jesus, que estavam impedindo as pessoas de usarem o poder de Deus. Aí Jesus, ele em vez de apoiar essa ideia deles, Jesus repreendeu eles. Porque disse assim, olha, quem não é contra nós, é por nós. Não o proibais, pois quem não é contra nós, é por nós. Jesus proibiu os discípulos de proibir as pessoas de fazer a obra de Deus. Paulo mesmo diz, uns pregam por orgulho, uns pregam para ganho pessoal, mas o importante é que Cristo está sendo pregado. Porque a verdade é que um dia todos nós se apresentaremos diante de Deus e Deus vai passar a nossa motivação pelo fogo. E aí Deus vai dar recompensa para as pessoas que fizeram a obra de Deus para a glória de Deus, e aquelas que não fizeram, até mesmo vão estar numa posição onde Jesus vai dizer, olha, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas não é nós que dizemos quem pode e quem não pode pregar a palavra de Deus. Não é nós que dizemos que vão proibir as pessoas de fazer as coisas para Deus. A verdade é que nós precisamos ter a visão de Deus. O que é a visão de Deus? É a visão do reino de Deus. Jesus disse, olha, quando vocês ouvirem, eis aqui o reino, lá está o reino, não vão. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é uma pessoa, é o governo do Espírito Santo. O reino é o domínio de um rei, é a esfera da sua autoridade e poder. Aonde estiver uma pessoa que reconheça a autoridade, soberania de Deus, ali está o reino. Pedro, ele precisou passar por um processo aonde Deus disse assim para Pedro, quando você se converter, você anima os teus irmãos. Porque Pedro ele andava com Jesus, mas ele ainda levava uma espada, ele ainda tinha atitudes que não condizia com o que Jesus pregava. Ele foi lá e cortou a orelha de Malco. Ele era impulsivo, falava coisas que não deveria de falar. Mas a verdade é que Jesus tinha uma obra na vida de Pedro. E disse assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Deus, ele deu para o apóstolo Pedro a honra de pregar uma mensagem e 3.000 pessoas se converterem.
porque a verdade é que Deus escolhe cada pessoa com um ministério especial. Quando Jesus se transfigurou diante deles, Pedro, ele propôs para Jesus que fosse feita uma tenda para Jesus, outra tenda para Elias, outra tenda para Moisés, porque Jesus levou eles até no monte, se transfigurou, e Pedro, não sabendo o que estava falando, ele deu essa ideia para Jesus de, olha, vamos fazer uma tenda aí para Moisés, uma tenda para Elias, outra para o Senhor. E Jesus, ele não aceitou essa ideia. Por quê? Porque o Evangelho de Deus não é tenda para Elias, não é tenda para Moisés. O Evangelho de Deus só tem um que merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, e esse é Jesus. Todo o poder nos céus e na terra foi dado a Jesus. Jesus é o centro. Jesus foi o verbo que desceu do céu. O sangue de bode, sangue de touro, não compra a salvação do ser humano, mas o precioso sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário é que é que dá o poder do homem ir a Deus, porque a Bíblia diz que Deus, ele criou um novo caminho através do sangue de Jesus, um novo e vivo caminho. Nos acheguemos com plena certeza de fé, com confiança pelo novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. Moisés, ele representava a lei. Elias representava os profetas. Mas Jesus, ele é Deus. A verdade é que a lei não muda a história do ser humano. A lei, ela simplesmente, às vezes, mantém mais o ser humano debaixo de escravidão. Regras não muda ninguém. As pessoas aprendem a se safar. A verdade é que quem muda a vida das pessoas é Jesus. O reino de Deus só tem uma autoridade, e essa autoridade é Jesus. Não se pode ter uma multidão de vozes. Jesus é quem tem o caminho da salvação. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Engana-se a pessoa que pensa que vai conhecer a Deus por outro caminho que não seja Jesus. Porque Jesus é o vivo caminho que nos leva a Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem que se esforça entra nele. No Antigo Testamento, poucas pessoas iam a Deus de forma pessoal. O relacionamento do homem se dava através de rituais, regras. No entanto, cristianismo não é o homem tentando ir a Deus. O homem tentando se conectar com Deus. É Deus que vem até o homem através da pessoa de Jesus e provém uma ligação com Deus, provém um novo caminho. Então, não basta ser apenas religioso, tem que conhecer Jesus. No Novo Testamento, Hebreus 8:11 diz assim, e não ensinará cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. O que Deus está falando? Que nos dias de hoje, você tem que buscar um relacionamento pessoal com Deus. Você não precisa de outro mediador entre Deus e os homens, você precisa de Jesus. A verdade é que existe pregadores da palavra, existe pessoas que Deus usa, mas no final, todo ser humano precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus. Todo ser humano precisa conhecer a Deus, precisa ter uma experiência com Deus. Por quê? Porque é a tua eternidade. É a tua eternidade. A Bíblia mesmo diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. No reino de Deus, ele está alicerçado em um conhecimento pessoal do Senhor, que acontece
de forma direta. Deus vem até nós. Não podemos desprezar os mensageiros de Deus, nem a sua palavra escrita. Mas o cristianismo, ele não é só palavras. Ele é poder de Deus. O cristianismo não é nós apoiado em pessoas. O cristianismo é nós olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Cristianismo é uma revelação interior de Deus. Você precisa buscar conhecer a Deus. Você precisa ter um encontro com Deus. A Bíblia mesmo diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, em primeiro lugar, você precisa da luz de Deus. E depois, o cristianismo a Bíblia diz, nisto conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. É relacionamento. É onde você mantém comunhão com outras pessoas. É onde você segue os passos de Jesus. É onde você conhece a Deus e transmite o amor de Deus. O Atmeni, ele fala dessas verdades no seu livro. É um livro muito bom. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, ative o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.